Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, estou fazendo uma série de vídeos a respeito de justnaturalismo e hoje eu vou explorar a teoria de John Finnes. John Finnes é um famoso professor de Oxford que foi orientando em seu doutorado por Herbert Hart e escreveu Natural Law and Natural Rights. A teoria justnaturalista de John Finnes se caracteriza por ser uma teoria material do direito natural, isto é, ela descreve quais são os bens básicos, ou valores básicos, ou também aquilo que a gente chama de bens humanos básicos, que constituem as finalidades razoáveis para os seres humanos. Então, os bens humanos básicos nada mais são do que aqueles aspectos verdadeiros das nossas capacidades, das nossas dimensões de realização enquanto seres humanos, que são as possibilidades inteligentes, razoáveis, de nós sermos felizes. Então, no vídeo de hoje, eu vou tratar desses aspectos da realização e da felicidade humana. Outro ponto que é importante notar, como eles constituem em bens humanos básicos finalidades últimas que dizem respeito ao florescimento humano ou à felicidade humana, eles também constituem a noção sólida de dignidade da pessoa humana. Ou seja, se você quer saber efetivamente o que é dignidade da pessoa humana, você deve se focar nesses bens. Por isso mesmo, eles também são o objeto primário da defesa dos direitos humanos. Se a gente fosse defender direitos humanos e propor uma defesa dos direitos humanos, estes seriam o coração central dessa defesa. E o que são os bens humanos básicos? Primeiro, assim como Aristóteles, Finnes propõe uma ética teleológica, isto é, em que o ser humano visa finalidades boas. Então, o que a gente está em busca quando quer descrever um conjunto de bens humanos básicos são aquelas finalidades que justificam a vida e os compromissos do ser humano. Por isso mesmo, essas finalidades inteligentes, isto é, aquilo que justifica a ação do ser humano, aquilo pelo qual o ser humano age, são os primeiros princípios morais, isto é, na ordem do agir, primeiro a gente escolhe a finalidade. Se o primeiro que vem na nossa razão é a finalidade do nosso agir, para que nós vamos fazer algo? Se a gente vai agir de modo sensato, o que a gente vai buscar é exatamente finalidades razoáveis. É o bem último que você vai alcançar através das suas ações, mas é o primeiro bem que você vai botar no seu raciocínio quando você vai escolher em que agir. Então, se você quer ser advogado, se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, a primeira coisa que você vai ter que escolher é fazer um vestibular para a faculdade de Direito. Então, na ordem do agir, o bem humano básico é a última coisa que se alcança, mas na ordem do deliberar, a finalidade última, essa, o bem que você está procurando, é a primeira coisa que deveria cair na deliberação. Então você escolhe o fim para depois dispor os meios para realizar aquele fim. Então quais seriam os bens humanos básicos para John Finnes? Bom, para a gente fazer uma lista de bens humanos básicos, de aspectos do florescimento humano, na linguagem do John Finnes, ou em que consistiria a felicidade humana, a primeira coisa que a gente deve notar é que essas listas, segundo Finnes, podem variar. Não é que elas sejam arbitrárias, isto é, não é que a gente possa modificar como a gente quer essas listas, porque os bens humanos básicos, eles são aspectos verdadeiros da realização do ser humano. Elas podem se modificar em termos de especificação de cada um desses bens, de detalhes que cercam esses bens, ou a gente pode até acrescentar um bem humano básico novo. Isso não seria problema. O que seria arbitrário e o que o John Finnes diz que a gente não conseguiria fazer sem entrar em contradição, seria de suprimir algum desses bens humanos básicos. Eu vou passar agora para vocês uma primeira lista, que é a lista que o John Finnes propôs em 1980 no Natural Law and Natural Rights. Depois ele desenvolveu um pouquinho essa lista, mas foi mais em termos de especificação e de separar o que seja um bem humano básico de outro bem humano básico. Então, o primeiro bem humano básico é a vida, ou seja, a pergunta que a gente deve fazer aqui para saber se é um bem objetivo é: será que alguém que despende esforços para salvar a própria vida ou a vida de outrem está realmente agindo de maneira razoável? Me parece que em tempos de Covid isso não é algo difícil de se alcançar. Por exemplo, os médicos e os enfermeiros hoje em dia, que empenham seus esforços e arriscam a própria vida e a vida dos seus familiares para
tratar dos pacientes de Covid. Parece que é um compromisso razoável, parece que a pessoa não está procurando algo que seja instrumental para outro bem, e também parece que a pessoa não está buscando algo que seja insensato, que seja irrazoável. Se algum médico se acometer de Covid e chegar na hora da própria morte e perguntar: será que a minha vida valeu a pena? A gente deveria concordar que sim, né? Parece que aquele compromisso de vida dele foi algo sensato, porque ele conseguiu salvar muitas pessoas e empenhou a sua vida para algo que fosse razoável, que fosse ajudar a salvar as outras pessoas. Então, a vida tem esse primeiro aspecto, mas John Finnis diz que não é apenas uma questão de conservação da vida, mas também envolve a questão dos aspectos mentais, dos aspectos da saúde da pessoa, a integridade em termos de saúde, e também, nessa época, em 1980, ele incluía a transmissão da vida. Então, a procriação humana, as questões que diziam respeito à família estavam, em 1980, envolvidas no bem humano básico, vida. O segundo bem humano básico, diz Finnis, é o conhecimento. Buscar conhecer a verdade é uma inclinação que a gente tem desde crianças, né? Quem já teve filho ou tem irmãos mais novos, com 3, 4 anos, sabe que eles vivem perguntando: por que isso, por que aquilo, por que aquele outro? E eles, enquanto não estão satisfeitos, enquanto eles não acham que seja a verdade aquilo que a gente falou para eles, eles não esgotam essa série de perguntas. O ser humano, ele tem essa inclinação, não apenas grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que dedicaram a sua vida à busca do conhecimento da verdade, mas todos nós, em uma maior ou menor dimensão, buscamos conhecer a verdade. Quem é que duvidaria? Essa pode ser a pergunta para filtrar se é um bem humano básico ou não é um bem humano básico, mas quem é que duvidaria que dedicar a vida à busca do conhecimento é algo sensato? Me parece que é algo sensato. É diferente, por exemplo, de buscar o prazer nas drogas. Um terceiro bem humano básico que eu poderia rolar para John Finnis é o jogo. O jogo muitas vezes é tratado como algo que não seja sério, mas há aspectos do jogo de desempenhar uma atividade que não tem outra função que o desempenho da própria atividade, que ela não busca nem produzir um valor, nem produzir beleza. Esse é um aspecto, segundo John Finnis, em que pese muitas vezes ser desmerecido, ser levado como uma atividade não séria, é um aspecto também da realização do ser humano. A experiência estética, para John Finnis, também é um bem humano básico, ou seja, não só a percepção do verdadeiro, que é buscar o conhecimento, mas também aquela percepção que a gente tem do que é belo, contemplar um pôr do sol, uma paisagem, ou mesmo algo que foi criado por um outro ser humano, como uma obra de arte, uma estátua, um quadro, é também parte da experiência humana. Então, as pessoas que dedicaram a sua vida para participar da experiência estética, segundo John Finnis, também tiveram um projeto de vida sensato. O quinto bem humano básico seria a sociabilidade ou a amizade. Buscar ter amigos, buscar se relacionar bem com aquelas pessoas que a gente deve conviver e buscar fomentar a amizade e ainda mais amizades verdadeiras, isso é um bem para qualquer ser humano. Um amigo, como dizia Aristóteles, não só é um outro eu, como é um bem para o ser humano. O sexto bem humano básico é a razoabilidade prática. E a razoabilidade prática, aquilo que os gregos chamavam de phronesis, isto é, sensatez ou prudência, para John Finnis consiste no emprego da nossa capacidade racional, primeiro, para encontrar finalidades inteligentes, isto é, os bens humanos básicos que justifiquem o nosso agir, para depois dispor com inteligência as modalidades de perseguição desses bens. A razoabilidade prática consiste tanto na integridade quanto na autenticidade. Por último, ao bem humano básico da religião. Aquelas pessoas que dedicam a sua vida para uma relação de amizade, para aquela fonte transcendente de realidade, isto é, para uma fonte além da humana da realidade, seja ela, diz Finnis, teística ou não teística, estas pessoas agem ou se comprometem em função de uma realidade para além da humana, mas que também justifica-se como algo inteligente para o ser humano. Quantos seres humanos que dedicaram a sua vida para essa relação com o transcendente que nós até hoje consideramos pessoas razoáveis? E estes são os 7 bens humanos básicos que John Finnis propõe
em Lei Natural e Direitos Naturais. Um último aspecto que eu gostaria de marcar aqui em relação a esses bens humanos básicos é o fato de que eles não são morais, eles são apenas pré-morais. E este é um aspecto muito interessante porque caracteriza especificamente a moralidade e a ética de John Finnes. E o que ele quer dizer com bens humanos básicos pré-morais? O que ele quer dizer é exatamente que qualquer um desses bens humanos básicos, destes 7 que eu acabei de anunciar, pode ser perseguido de uma maneira razoável ou de uma maneira não razoável. Isto é, você pode buscar ter amigos agindo de maneira razoável, mas você pode, por exemplo, irrazoavelmente, aprová-los em um concurso público, beneficiá-los em uma ação judicial se você é juiz, e prejudicar os seus inimigos em função dos seus amigos. E todas essas seriam maneiras não razoáveis de se buscar o bem humano básico, um bem verdadeiro, que é a amizade. Por isso, não bastam bens humanos básicos. Para que a gente haja moralmente, na teoria da lei natural de John Finnes, são necessárias as exigências da razoabilidade prática. E isso eu vou deixar linkado aqui num card acima, um vídeo em que eu estudo as exigências da razoabilidade prática. Com isso, eu encerro esse vídeo, peço encarecidamente que você assine o canal e ative o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Se você gostou desse conteúdo, dê um like no vídeo para ajudar o canal a alcançar muito mais pessoas. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.